Boa noite, tricolores de todo o Brasil. Hoje é sexta-feira e a gente vai trazer todas as notícias do Flusão para vocês hoje. Hoje não tem muita notícia, é sexta-feira santa, mas a gente vai trazer tudo aquilo que surgiu sobre o Fluminense de notícias, né? Primeiramente, Fluminense treinando para se preparando para o jogo de quarta-feira contra o Aliança Lima, lá no Peru, é onde é a estreia do Flusão na Libertadores 2024. Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores, vai jogar esse ano para tentar ser o bicampeão, né? Tornar a vencer a competição. E é possível, tem um elenco recheado de jogadores de nível. E para isso o grupo tem que se fortalecer, o grupo tem que se unir e focar nesse objetivo, né? Uma boa notícia para a torcida tricolor: o Fluminense hoje renovou o contrato de um dos destaques da base, jogador de 18 anos, o Cauã Elias, centroavante, renovou o seu contrato até o final de 2029 e botou uma multa bem gordinha para, caso ele saia, o Fluminense receba um bom dinheiro, né? Outra coisa, galera, os ingressos para a estreia do Fluminense na Libertadores, lá no Peru, já estão sendo vendidos pela internet. Então, quem quiser adquirir o ingresso, entra lá no site e adquira o seu ingresso, tá bom? Corinthians e Cruzeiro estão fazendo sondagens pelo meia que está no Nova Iguaçu, Iago Ferreira, que pertence ao Fluminense, jogador de 22 anos, filho do ex-jogador Iranildo. O jogador está emprestado ao Nova Iguaçu, está sendo um dos destaques do Nova Iguaçu na competição. O time da Baixada chegou na final do Carioca contra o Flamengo, deixando um monte de times grandes para trás, como Fluminense, Vasco, Botafogo, e surpreendentemente é um dos finalistas do Carioca e jogando futebol para frente. Um futebol realmente que está despontando aí na mídia como surpresa, né? E o Nova Iguaçu tem tudo para encarar o Flamengo. É claro que o Flamengo é o atual favorito, né? É o time favorito, é o time de milhões, mas há de se ter cuidado com o Nova Iguaçu, principalmente pelo Iago Ferreira, que é um jogador que está jogando muito bem ali no meio. Ele serve os seus companheiros e ainda chega no ataque para finalizar também. É um jogador que o Fluminense não pode perder de jeito nenhum. É um jogador que tem muita qualidade. E me causa até uma estranheza como é que esse jogador passou despercebido pelo Diniz e por toda a comissão técnica, né? O Diniz já foi jogador, já jogou nessa função, então o mínimo que a gente queria dele é que pelo menos ele percebesse o jogador que tem qualidade nesse setor. E o Iago Ferreira é um baita jogador, tanto é que agora tem Corinthians e Cruzeiro interessados no jogador, né? Então, Fluminense que tome cuidado para o jogador no meio do ano não sair de graça. Tá? Não assinar um pré-contrato e no final do ano sair de graça, né? Seria um absurdo, né, galera? O Calegari está treinando, jogador lateral direito que estava nos Estados Unidos, voltou ao Fluminense, lesionado, se recuperou da lesão, está treinando com o grupo e o retorno dele nos gramados está previsto para maio. Então, mais um mês aí de treino puxado para o Calegari recuperar o seu condicionamento físico, né? A gente sabe que o jogador, quando volta, ainda está um pouco receoso e também ele volta com uma má condição física, então ele tem que se recuperar para poder aguentar os 90 minutos. Ele é um garoto, mas mesmo assim tem que se recondicionar fisicamente, né? Fatalmente é um jogador que pode ser muito útil ao Diniz, tanto na lateral direita quanto como volante, e é um jogador que tem qualidade, né? E não podemos perder um jogador como o Calegari, que pode ser muito útil ao elenco. Tá? Hoje, galera, sexta-feira é o último dia que o Fluminense tem para mandar a lista de 50 inscritos para participar da Libertadores de 2024. Então o Fluminense tem até hoje, já deve até ter mandado, já deve ter até enviado, mas a gente ainda não ficou sabendo dessa lista. Tá? Amanhã, de repente, vai ser divulgado aí para a mídia. O Fluminense vai enfrentar o Aliança Lima lá em Peru. O Diniz vai ter alguns desfalques, né? Entre eles o Marlon e o Keno, que estão ainda entregues ao departamento médico, o Diogo Barbosa e o John Kennedy suspensos por 2 jogos, e o Ganso, que ainda está em recuperação,
ainda não pode atuar ainda, né? O Ganso já está treinando, mas ainda não tem condições de atuar. Então, no total, o Diniz vai ter 5 desfalques para o confronto contra o Aliança Lima. O time que deve ser escalado pelo Diniz, a gente acha que deve ser escalado, é Fábio, Samuel Xavier, Manuel, Felipe Melo e Marcelo. André, Martinelli e Renato Augusto. Arias, Cano e Douglas Costa ou Lima. Tá? O Diniz, de repente, pode formar também um quadrado no meio campo com André, Martinelli, Renato Augusto e Lima e deixar o Arias e o Cano no ataque. Aí a gente não sabe, só minutos antes do jogo que a gente vai saber. Né? Amanhã o time fará o último treino no CT, antes da viagem para o Peru, que vai ser na segunda-feira. E o domingo o elenco vai ter folga, né, para festejar a Páscoa com seus familiares. O importante agora é a gente acreditar no trabalho do Diniz, acreditar que ele vai continuar fazendo um bom trabalho na frente do elenco. Ele tem o respeito da torcida, ele tem a admiração dos jogadores. Então, o que falta só ao Diniz é um pouquinho mais de senso, né, para não cometer erros como ele cometeu no Carioca. Então, vamos força ao Diniz, força a todo o elenco do Fluminense e a gente vai ficar na torcida para uma grande vitória na estreia da Libertadores. Tá? Mais uma vez, um abraço para todos os familiares tricolores nesse feriado, que tenham um feriado de paz, harmonia e felicidade junto aos seus. Tá? Amanhã a gente vai voltar aqui, galera, com notícias do Fluminense. De repente, se sair os inscritos para a Libertadores, a gente vai divulgar amanhã para vocês. Então, encontro marcado comigo amanhã aqui no canal. Saudações tricolores. Peço a galera que se inscreva, que deixe o like, é muito importante para o crescimento do canal. Eu sou o Ney e o meu canal, o nosso canal, é o canal Flumimédio. Um abraço, galera. Fiquem com Deus e até amanhã. Doideira, né?